O caminho para o Éden. Existem dois pontos principais sobre a natureza do milênio que Apocalipse 20, de 1 a 7, nos ensina. Primeiro, Jesus reinará com os seus santos, versículos 4 e 6. Segundo, Satanás será amarrado, versículos 2 ao 3 e versículo 7. A prisão de Satanás não deve ser entendida apenas como uma limitação de seu poder. Satanás não será mais capaz de enganar as nações, porque ele e os outros anjos rebeldes serão lançados no abismo. Versículos 3, Isaías 24, do 21 a 22, Lucas 8, 31. Contudo, ainda haverá pecadores e morte no milênio. Isaías 65, versículo 20, Zacarias 14, versículo 17. Isso sugere que o milênio é um período de transição antes da perfeição encontrada na eternidade. Com Jesus reinando na terra e Satanás sendo preso, é fácil entender por que essa será uma era de maravilhas. A virtude do milênio não se limita à dimensão espiritual. Geografia, ecologia e saúde serão radicalmente alteradas no caminho para o Éden. Geografia. Na segunda vinda do Messias, o primeiro lugar em que seus pés tocarão a terra será o topo do Monte das Oliveiras. Zacarias 14, versículo 4 e Atos 1, nos versículos 11 e 12. Isso resultará na divisão em dois do Monte das Oliveiras. Metade da montanha se moverá para o norte e a outra para o sul. Isso formará um grande vale através do qual os judeus sobreviventes da batalha final do Armagedon poderão fugir. Zacarias 14, versículo 4 a 5. Esse terremoto está ligado àquele causado como resultado da vinda de Deus contra Gog e do juízo da sétima taça. Todo homem e animal na terra sentirá a terra tremer quando as ilhas se afundarem e as montanhas forem reduzidas a escombros. Ezequiel 38, do 8 ao 20, Apocalipse 16, do 18 ao 20. O juízo da sétima taça ocorre pouco antes da inauguração do milênio. Portanto, pelo menos algumas das mudanças topográficas existentes no milênio serão resultado dos juízos de Deus no final da era atual. O rio no milênio. O vale formado pela divisão no Monte das Oliveiras fará o caminho para um rio incrível que fluirá durante o milênio. A fonte do rio estará na casa do Senhor, Joel 3, versículo 18. Especificamente, ele fluirá abaixo do limiar do templo, de frente para o leste, Ezequiel 47, verso 1. O rio começa como apenas uma gota d'água no lado sul, Ezequiel 47, versículo 2. À medida que se move para leste, o rio se torna progressivamente mais profundo. A profundidade do rio se estende do tornozelo até o joelho, então até a altura, então até a cintura, até que finalmente se torne tão largo e profundo que um homem possa nadar nele, mas não sem que consiga atravessar. Seus 4 desvios são medidos em conjunto de 530 metros, Ezequiel 47, versos 2 a 5. No total, eles representam a distância de Jerusalém à encosta oriental do Monte das Oliveiras. O rio corre em duas direções, para o Mar Oriental, o Mar Morto, e para o Mar Ocidental, o Mediterrâneo, Zacarias 14, 8. O resultado é uma espécie de rio duplo. Por onde quer que as águas fluam, haverá vida, Ezequiel 47, 9. Uma tradução mais literal de Ezequiel 47, 9 diz: "E para onde os dois rios forem." Embora a maior parte da narrativa bíblica descreva o lado oriental do rio, as características do lado ocidental podem ser inferidas. Várias espécies de árvores frutíferas crescerão ao longo das margens do rio no milênio. Essas árvores nunca deixarão de produzir frutos vibrantes. Uma espécie diferente cresce a cada mês. Além disso, as folhas das árvores nunca murcham, serão usadas para a medicina.
Ezequiel 47, versos 7 e 12. As habilidades dessas árvores as tornam distintas de tudo que já cresceu desde a queda do homem. Elas são o resultado direto do rio que flui do santuário, Ezequiel 47, 12. O rio terá tamanhas propriedades curativas que será necessário mudar o nome do Mar Morto, Ezequiel 47, do 8 ao 11. Então ele me disse: essas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, elas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá, para que as águas do mar se tornem doces, e por onde quer que esse rio passe, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde En-Gedi até Englaim. O seu peixe será em grande volume, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não ficarão doces, serão salgados. O rio desembocará no Arabá e se tornará doce, aquele que antes estava entre os corpos de água mais salgados da terra. Verso 8. Atualmente o Mar Morto é tão inóspito que apenas algumas formas de micro-organismos podem sobreviver nele. O termo hebraico para Mar Morto, Yam Hamavet, poderia ser traduzido como mar assassino. Este mar significa a morte de qualquer peixe infeliz que o encontre no caminho para as águas. Quando os poderes de cura do Rio do Milênio caírem em cascata na Arabá, seu status está fadado a mudar. Onde quer que o rio vá, haverá vida e abundância de peixes, verso 9, incluindo aquele que se tornará o mar vivo. Não é difícil entender por que o salmista diz que este rio alegrará a cidade de Deus. Salmo 46, 4. O rio passará por En-Gedi e Englaim, pois os homens lançarão suas redes para pescar nesses locais, verso 10. Haverá tantos peixes capturados, representando tantas espécies, que, para fins de pesca, o Mar Morto se tornará como o Mediterrâneo, verso 10. Em contraste com essas mudanças, restarão alguns pântanos, cujas águas não se tornarão doces, verso 11. As demais águas salgadas são emblemáticas da natureza transitória do milênio. A salinidade do Mar Morto pode ser entendida corretamente como simbolizando a morte. Mesmo com Jesus reinando no trono de Davi, ainda haverá morte, embora reduzida. Isaías 65, 20. Grandes melhorias serão feitas, mas a perfeição ainda será encontrada após o milênio, na eternidade. De fato, o próprio rio do milênio serve como um bom exemplo de algo que está em um estágio de transição. O rio continuará a fluir na eternidade, mas num estado mais elevado do que sua característica já impressionante. Na Nova Jerusalém haverá um rio, claro como cristal, fluindo do trono do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Esta é a versão aperfeiçoada da água que sai do limiar do templo. Ezequiel 47, 1, Joel 3, 18. Na Nova Jerusalém não há templo, pois o Senhor Deus e o Cordeiro são o arquétipo de vários templos. João 2, 21, Apocalipse 21, 22. O rio do Cordeiro corre no meio da rua, e de cada lado há árvores da vida, produzindo 12 tipos de frutas todos os meses. Assim como o rio milenar, o rio do Cordeiro também produzirá árvores que cultivam folhas para a cura. Mas as árvores que crescem ao longo do rio do Cordeiro são retratadas como a árvore da vida. Apocalipse 22, 2. Esta não é uma particularidade insignificante, pois comer dessa árvore resulta na vida eterna. Gênesis 3, 22. É possível que as árvores nas margens do rio milenar também sejam árvores da vida, embora o texto não seja tão específico. Independentemente disso, o rio milenar será aperfeiçoado ou substituído por um que será muito superior. O Monte de Jerusalém. Durante o milênio,
a terra ao redor de Jerusalém terá sido transformada numa planície. Ela vai de Geba, no norte, até Rimon, no sul. Zacarias 14:10. A planície contrasta com Jerusalém, que será então altamente elevada, e o Rei Jesus, que governará a partir de seu cume. Zacarias 14, do 9 ao 10. A montanha de Jerusalém será estabelecida como a mais alta das montanhas e será elevada mais alto do que as colinas. A grande altura da montanha enfatiza Jerusalém como o centro da autoridade mundial, pois todas as nações fluirão para ela. Isaías 2:2, Miqueias 4:1. O templo no trono será uma casa de oração para todas as nações. Isaías 56:7. Uma vez que a montanha serve para erguer uma cidade, o templo e a área ao redor, seu cume é um platô de quase 80 quilômetros de comprimento. Ezequiel 40, verso 5, 45:1 e 48:8. Uma vez que as montanhas da terra foram rebaixadas, não sabemos qual será a altura do Monte de Jerusalém. Se imaginarmos que ela atingirá a altura atual do Everest ou a de outras montanhas extremamente altas, pensaríamos que as condições próximas ao cume seriam bastante severas. No entanto, ali existem não apenas terras reservadas para a agricultura, Ezequiel 48, 18 a 19. Mas o profeta também fala de uma árvore majestosa em Ezequiel 17, do 22 ao 24. Assim diz o Senhor Deus: também arrancarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Cortarei um broto tenro dentre os ramos mais altos e o plantarei num monte alto e sublime. Eu o plantarei no monte alto de Israel. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro viçoso. Aves de todo tipo habitarão debaixo dele. Eles habitarão à sombra dos seus galhos. Assim, todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e farei essas coisas. Nenhuma árvore, incluindo o cedro, cresce no topo de montanhas altas. Isso mudará quando Deus transplantar um pedaço de cedro de sua árvore mãe e o colocar na altura da montanha de Jerusalém, no milênio. Versículos 22 e 23. A palavra hebraica para cedro aqui é eres. Ela descreve qualquer tipo de conífera ou pinheiro. Os cedros não são conhecidos por sua capacidade de produzir frutos. Isso mudará no milênio, pois ao menos uma conífera produzirá. Essa é apenas uma das razões pelas quais o cedro no topo da montanha de Jerusalém será chamado de nobre. Uma nobreza adicional vem de sua altura e copa, que são particularmente significativos. Ambos proporcionam espaço e sombra suficientes para abrigar todos os tipos de pássaros. Verso 23. O versículo final revela o propósito de Deus por trás desta árvore. Proporcionar um contraste gritante com as outras árvores dos campos. Esse transplante também exemplifica a capacidade de Deus para modificar a civilcultura da terra. Todas as árvores estão sujeitas à vontade de Deus. As árvores mais altas podem ser reduzidas, enquanto as mais baixas podem ser elevadas. Deus pode murchar o exuberante e reviver o mortificado. Mateus 21, de 18 ao 19. A montanha mais alta do mundo não será coberta de neve. Pelo contrário, será um lugar onde a vida vegetal mais opulenta florescerá. O Senhor falou, e ele fará todas essas maravilhas. Verso 24. O cedro pode ser uma versão da árvore da vida no milênio. Sua frutificação constante também pode ser uma representação física do próprio Senhor. Oséias 14:8. Ele será uma presença perene em meio ao seu povo e a única fonte de suas bênçãos. Ecologia. Animais e seres humanos em harmonia. Grande parte da ecologia do milênio pode ser entendida até mesmo a partir de uma leitura superficial de Isaías 11, do 6 a 9.
O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Vários animais que hoje são antagônicos são descritos como estando em paz um com o outro. A aparente repetição desse princípio não serve apenas para dar ênfase. Há algumas coisas que podem ser afirmadas em relação à natureza geral do milênio. Não haverá mais predadores no reino animal. Os que eram caçadores e os que eram caçados viverão e dormirão uns entre os outros. Versículo 6. As pessoas poderão viver em segurança no deserto e dormir na floresta. Ezequiel 34, 25. A imagem de um menino sendo capaz de conduzir animais e estes sendo impedidos de fazer mal às crianças indica que a humanidade recuperará seu domínio completo sobre toda a terra. Versos 6, 8. Gênesis 1, 26. A humanidade perdeu parte do seu controle para Satanás quando Adão pecou. Gênesis 3, 17 a 19. 2 Coríntios 4, 4. Efésios 2, 2. Durante o milênio, Satanás será amarrado e não terá mais influência. Os carnívoros serão transformados em herbívoros. Versículo 7. Esse vegetarianismo é a razão pela qual os animais não caçam mais uns aos outros. Versículo 9. Pois o lavrador ultrapassará o ceifador. Amós 9, 13. Esse é um princípio edêmico que está sendo efetivado de forma generalizada, pois originalmente seres humanos e animais se alimentavam apenas de vegetais. Gênesis 1, 29 a 30. A carne de animais ainda será consumida por algumas pessoas, principalmente como parte da adoração no templo. Ezequiel 44 ao 46. Ezequiel, capítulo 44 e capítulo 46. As pessoas também comem peixe, Ezequiel 47, versículo 10, que é um tipo diferente de carne, 1 Coríntios 15, 39. Jesus comeu peixe após sua ressurreição, Lucas 24, do 42 ao 43. A mudança na ecologia se dará porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Esse enchimento será tão abrangente que é comparado à forma como as águas cobrem o mar. Versículo 9 e Hebreus 2, 14. O conhecimento normalmente não influencia coisas que não estão diretamente ligadas à mente. O avassalador conhecimento de Deus fará isso no milênio, transformando a criação e levando-a a um estado harmonioso. Romanos 8, 18 a 22. A bênção sobre a terra. Surpreendentemente, esse nível de harmonia é tamanho que as montanhas começam a gritar de alegria, os desertos cantam enquanto florescem e as árvores e os rios batem palmas. Salmo 98, 8, Isaías 35, de 1 a 2 e 55, 12. Até alguns pré-milenistas acreditam que esse tipo de profecia é apenas uma descrição geral das bênçãos do milênio. No entanto, não há razão para duvidar que essa profecia seja essencialmente literal, e por outro lado, há boas razões para afirmá-lo como tal. As árvores podem não estar exatamente batendo seus galhos, mas é de se esperar que a natureza produza canções de alegria em algum sentido. A criação finalmente sendo de sua sujeição à futilidade. Romanos 8, 20. Certamente seria uma razão para cantar. A criação, finalmente sendo de sua sujeição à futilidade, Romanos 8, 20, certamente seria uma... A criação, finalmente sendo livrada de sua sujeição à futilidade, Romanos 8, 20, certamente seria uma razão para cantar.
Pelo poder de Deus, até pedras podem clamar. Lucas 19:40. Jesus fez murchar uma figueira, porque não produzia frutos. Mateus 21:19. Ele substituirá os espinhos pelo cipreste e pela murta. Isaías 55:13. As coisas criadas devem servir a Deus ou morrem. A natureza não apenas servirá ao Messias, mas o fará como nunca antes desde a queda. É seguro assumir que todos os teólogos, de uma maneira ou de outra, estão subestimando as maravilhas do reino milenar. Isaías 35 é inteiramente dedicado ao milênio. A grande parte de sua narrativa fala de um deserto sendo renovado. Aqui descobrimos que o deserto ficará feliz e a Arabá se alegrará e florescerá abundantemente como o açafrão. Versos 1 e 2. O açafrão está entre os primeiros tipos de flores a florescer na primavera. Às vezes brota até mesmo da neve. Isaías descreveu um período em que terras anteriormente desoladas agora não apenas produzem, mas o fazem no início do ano. Até os desertos serão capazes de sustentar uma abundância de vida à medida que se tornarem fontes de água. Verso 7. Em geral, a Terra em todo o planeta produzirá alimentos de uma maneira que ninguém na Terra experimentou desde a saída de Adão e Eva do paraíso. Naturalmente, Israel desfrutará do maior nível de produtividade. Os que passam por Israel ficam tão impressionados com a mudança na ecologia que o comparam ao Jardim do Éden, Ezequiel 36, 34 e 35. Israel deve se tornar um lugar tão conhecido para o plantio de culturas que não haverá fome na terra, Ezequiel 34, 29. A terra ainda se beneficia da chuva que cai em momentos determinados, uma vez da aleatoriedade que leva a inundações secas, Ezequiel 34, 26. Os israelitas plantarão vinhedos e jardins e desfrutarão de seu vinho e das suas frutas, Jeremias 31, 5, Amós 9, 14. Israel produzirá um excedente tão grande que encherá o mundo inteiro com seus frutos, Isaías 27, 6. A produção e a qualidade das uvas, que atingem níveis surpreendentes, é um exemplo específico. Quando Moisés enviou espiões para investigar Canaã, eles chegaram a Barranco de Escol. Foi lá que os espiões pegaram um único cacho de uvas, tão grandes que tiveram de ser carregados numa vara por 2 homens, Números 13, 23. Essa foi uma amostra do que os hebreus podem esperar da Terra Santa, uma vez que habitem ali em obediência, Ezequiel 34, 27. Esse famoso cacho de uvas parecerá minúsculo comparado com as colheitas no milênio. O vinho se tornará tão abundante que é descrito como pingado. O vinho se tornará tão abundante que é descrito como pingando das colinas e fluindo das colinas. Joel 3,18, Amós 9,13. É de esperar uma abundância de vinho no milênio, pois Jesus disse a seus discípulos que beberia do fruto da videira com eles no reino vindouro. Mateus 26, 29. Terras devastadas. Babilônia. Nem todo lugar da terra se parecerá mais com o Éden. Além dos pântanos, do mar morto permanecerem salgados e sem vida, Ezequiel 47, 11, algumas áreas da terra se tornarão nada além de terrenos baldios desolados. Um desses lugares é a Babilônia, no Iraque de nossos dias. Isaías 13, 19 a 22. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor e o orgulho dos babilônios, ficará como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Ninguém morará nela por muitas gerações. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem os pastores levarão os seus rebanhos para descansar ali. Mas as feras do deserto repousarão naquele lugar, e as suas casas se encherão de cães selvagens. E ali as avestruzes habitarão e os bodes selvagens pularão. As hienas uivarão nos seus fortes e os chacais dos seus palácios luxuosos. O seu tempo está bem perto e os seus dias não se prolongarão. Jeremias confirmou que Babilônia sofrerá o mesmo destino de Sodoma e Gomorra e será habitada somente por animais selvagens, Jeremias 50, do 39 ao 40. Esses animais são, na verdade, demônios com características de animais,
Apocalipse 18, verso 2. Babilônia, que antes era o louvor de toda a terra, se tornará um horror entre as nações. Sua terra ficará tão seca que as pessoas sequer passarão por ela, muito menos viverão lá. Jeremias 51, do 41 ao 43. Ao longo do milênio, a fumaça subirá perpetuamente da cidade em ruínas. Apocalipse 19, 3. Aquela que antes era o lugar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Babilônia nunca mais verá seus jardins suspensos. Edom. Outra significativa terra desolada é o Edom, ao sul da Jordânia. A descrição mais abrangente da condição futura da cidade se encontra em Isaías 34, do 8 ao 15. Pois o Senhor terá um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião, e os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu solo em enxofre, e a sua terra ficará como betume ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia. A sua fumaça subirá para sempre. Ficará em ruínas através das gerações. Ninguém passará por ela pelos séculos dos séculos. Mas os pelicanos e os bichos selvagens a possuirão. As corujas e os corvos habitarão ali. E ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de vaidade. Ali não haverá nobres para formar um reino, e todos os seus príncipes serão como nada. Espinhos crescerão nos seus palácios, urtigas e cardos, nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, um lugar de avestruzes. E animais do deserto se encontrarão com hienas, bodes selvagens clamarão um ao outro, e criaturas da noite pousarão ali e encontrarão repouso. Ali a coruja fará ninho e porá os seus ovos, e aninhará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Os falcões também se juntarão ali, cada fêmea com o seu companheiro. Como esperado, a condição de Edom será igual à da Babilônia. Ela também será comparada a Sodoma e Gomorra. Jeremias 49, 18. Sua devastação é o resultado da vingança de Deus em favor de Israel. Versículo 8, Obadias 1, 10. A terra, os riachos e o ar ficarão tão envenenados que os homens serão incapazes de passar por ali. A fumaça continuará subindo de Edom até o fim deste mundo. Versículos 9 e 10. Assim como na Babilônia, muitos animais representando vários tipos de demônios habitarão o Edom sulfúrico. Versículos 11, do 14 ao 15. Espinhos e cardos que crescem sobre as fortalezas de Edom, versículo 14, sinalizam que essa área estará sob controle do pecado, Gênesis 3, versículos 17 e 18. Isso contrasta com o fato de que maior parte da terra estará livre desse tipo de ervas, Isaías 55, 13. O profeta nos deu mais detalhes sobre por que Edom deve ser devastado e envenenado em Ezequiel 35, do 9 ao 15. Seu povo conspirou para tomar a terra de Israel e Judá após sua desolação, versículo 10. Edom menosprezou Israel, regozijou-se com a queda de Judá e falou com arrogância contra o Senhor, versículos 12 e 13. Como resultado, ele manteve sua promessa a Abrão e amaldiçoou aqueles que amaldiçoaram Israel, Gênesis 12, 3. Assim, como Edom fala contra as montanhas de Israel e celebrou a desolação de Judá, verso 12, o mundo celebrará a desolação do Monte Seir e de todo o Edom, versículos 14 ao 15. É importante notar a continuidade da desolação de Edom, em Joel 3,19. O Egito ficará sabendo, e Edom será um deserto arrasado, por causa da violência que cometeram contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Sabemos que a desolação do Egito durará apenas 40 anos, Ezequiel 29, 12. E em algum momento do milênio, Deus até considerará o Egito seu povo, Isaías 19, 25. Edom, pelo contrário, continuará sendo um local de desolação perpétua por derramar o sangue dos judeus em sua própria terra. A subjugação dos edomitas pelos babilônios, medo-persas e João Hircano, o Asmoneu, em 126 a.C., os levou ao seu fim como povo.
Suas cidades tornaram-se nada mais que ruínas, como fora profetizado, Jeremias 49:13. Esses fatos parecem sugerir o cumprimento da desolação de Edom. Contudo, o nível de destruição e a presença de demônios, conforme descrito em Isaías, ainda não foi alcançado. Espera-se uma execução futura do juízo contra essa região. Quando voltar, o Messias derramará sua ira sobre os que estavam reunidos contra ele em Bosra, capital de Edom. Isaías 63, 1-6 e Apocalipse 19, 13-15. Infernos na terra. As descrições de Babilônia e Edom como estando cheias de fumaça, enxofre, piche e demônios os tornam pequenos infernos na terra. Eles estão em forte contraste com o mundo ao redor que será belo. Os profetas fizeram questão de enfatizar esse contraste. O reino messiânico será preenchido com príncipes, enquanto Edom não terá reino nem príncipes. Isaías 34, 12. Enquanto toda a terra se alegra, Edom será transformado numa terra desolada. Ezequiel 35, 14. Os que passam por Israel a comparam ao jardim do Éden, Ezequiel 36, 34 e 35, enquanto os que passam por Edom e Babilônia ficam horrorizados e zombam dela, Jeremias 14, 17 e 51, do 41 ao 43. A justa oposição entre Israel e essas terras é muito instrutiva e fala da própria essência do milênio. Essa deve ser uma era de ouro que é, sob muitos aspectos, edênica. No entanto, somente na eternidade tudo será perfeito. Saúde. O aumento da bênção da terra por si só seria suficiente. O aumento da bênção da terra por si só seria suficiente para postular que a saúde da humanidade terá sua condição elevada. Mas a causa fundamental para isso deve estar sempre presente na mente do leitor. No milênio, há uma força importante que aumentará radicalmente o vigor da humanidade: Jesus Cristo. A presença física do Messias promoverá a saúde miraculosa. Em sua primeira vinda, muitas pessoas vieram ouvir Jesus e ser curadas de suas enfermidades e influências demoníacas. Essas pessoas estavam tentando fazer contato físico com Jesus, porque o poder de cura estava sendo derramado a partir dele. Lucas 6,19. Jesus era um poço de cura, a tal ponto que, em certo caso, nem precisou buscar restaurar a pessoa. Houve uma mulher que foi curada de uma hemorragia porque apenas tocou a orla do manto de Jesus. Jesus percebeu que havia sido tocado porque o poder saiu dele. Lucas 8, 43 ao 46. É fundamental entender que o poder só saiu de Jesus porque a mulher tinha fé. Lucas 8, 48. Isso mudará até certo ponto no milênio, pois mesmo aqueles que não confiam em Jesus como Senhor e Salvador terão sua saúde beneficiada por sua presença. Isaías 65, 17 ao 25 é um belo resumo das características do reino, incluindo a eternidade, mas com foco na era messiânica. Deus prometeu criar novos céus e uma nova terra, verso 17. Antes que isso aconteça, é preciso antes fazer uma transição. Assim como Pentecostes inaugurou a era entre a primeira e a segunda vinda, Atos 2,17, o milênio inaugurará a eternidade, versículos 20 ao 23. Ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que não complete seus anos, porque morrer aos 6 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão longos como os dias da árvore, e os meus escolhidos desfrutarão das obras das suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. A notável longevidade desfrutada durante o período anterior ao dilúvio retornará, Gênesis 5. Não haverá morte de recém-nascidos, nem qualquer mãe enfrentará o pesar de ter um filho natimorto.
Se um homem construir um lar, o habitará enquanto ele durar. Se plantar uma vinha ou uma árvore, começará a comer dele enquanto crescerem. Até os pecadores podem esperar ter o que atualmente seria considerado uma vida plena, de pelo menos 100 anos. Mas no milênio, aqueles que forem capazes de se tornar apenas centenários terão morrido numa idade tão jovem que serão considerados amaldiçoados. O salário do pecado sempre será a morte. Romanos 6, 23. Adão morreu naquele milênio. Deus disse a Adão que no dia em que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Gênesis 2,17. Adão comeu da árvore. Gênesis 3,6. E, no entanto, viveu até os 930 anos. Gênesis 5,5. A explicação moderna mais comum para isso é que Deus quis dizer que Adão morreria uma morte espiritual naquele dia. Sem dúvida, o pecado de Adão resultou em uma morte espiritual. Ezequiel 19:20, Romanos 5:12 e Efésios 2:1. O problema de limitar essa morte ao espírito é que Deus disse a Adão que, porque ele havia comido da árvore, seu corpo voltaria ao pó. Gênesis 3:17-19, significando a morte física. Há outra possível explicação para o fato de Adão viver por muitos anos depois de comer do fruto proibido. Talvez Adão tenha morrido não naquele dia, indicando um período de 24 horas, mas naquele dia, indicando uma época ou, mais especificamente, um milênio. A última opção é a mais antiga das interpretações. O livro dos Jubileus é uma antiga obra hebraica que também é conhecida como Gênesis menor, devido a seus extensos comentários sobre Gênesis. Os Jubileus estão incluídos nos manuscritos do Mar Morto e datam de pelo menos 200 a.C. O livro não foi incluído no cânone e, portanto, não tem autoridade. Contudo, ele era bem conhecido entre os primeiros cristãos e tem menções pelo nome ou alusões em muitos de seus escritos. O tratado é uma fonte histórica confiável com o objetivo de investigar como os hebreus e os cristãos antigos compreendiam Gênesis 2,17. Considere Jubileus 4, do 29 ao 30. Ele foi o primeiro a ser enterrado no solo. Ele não viveu 70 anos dos 1000 anos, pois 1000 anos são como um dia no testemunho do céu. Portanto, está escrito sobre a árvore do conhecimento, porque no dia em que dela comeres morrerás. Portanto, ele não completou os anos deste dia porque morreu durante ele. Aqui é explicado que 1000 anos são como um dia no testemunho do céu, ou seja, na perspectiva de Deus. Moisés, autor de Gênesis, corroborou essa linha de pensamento ao conectar o homem que volta ao pó com a revelação de que 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem quando passou. Salmo 90, do 3 ao 4. O apóstolo Pedro também ensinou que, com o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. 2 Pedro 3:8. Adão morreu 70 anos antes de completar 1000. O autor de Jubileus deduziu que, porque Adão comeu da árvore do conhecimento, ele morreu naquele dia milenar. Essa interpretação do significado do dia em Gênesis 2,17 não se limitou aos antigos hebreus. A mesma conclusão a respeito de quando Adão morreu por comer do fruto estava presente na igreja primitiva. O proeminente pai da igreja pré-niceno, Justino Mártir, confessou: agora entendemos que a expressão usada entre essas palavras, os dias do meu povo serão de acordo com os dias da árvore da vida, as obras de seu trabalho serão abundantes. Faz uma obscura previsão de 1000 anos, pois como foi dito a Adão que, no dia em que comeu da árvore, ele morreria, sabendo que ele não completou 1000 anos. Além disso, percebemos que a expressão o dia do Senhor é como 1000 anos está relacionada a esse assunto. O capítulo do qual essa citação foi extraída é inteiramente dedicado
a tratar do modo como o reino milenar se relaciona com Gênesis 2:17 e 3, e Isaías 65, 17 ao 25. Justino entendeu que a última passagem estava preocupada em consertar o dano infligido nas duas primeiras. O pai da igreja conectou as narrativas a tal ponto que até mesmo identificou a árvore mencionada em Isaías 65, 22 como a árvore da vida. Uma observação astuta, uma vez que o versículo também sugere que a ineficiência na produtividade do solo chegará ao fim. Isso é o inverso de Adão sendo forçado a sair do jardim para trabalhar o solo, de modo que não teria mais acesso à árvore da vida. Gênesis 3, do 22 ao 23. Justino explicou que Isaías 65, 22 faz uma previsão sobre o milênio, vinculando o versículo à incapacidade de Adão de viver 1000 anos. Se Adão não tivesse sido exilado do jardim, teria possuído a vida que se encontrava na árvore e viveria uma quantidade infinita de dias em qualquer aspecto. Justino entendeu, assim como outros cristãos, que isso estava relacionado à expressão que declara que um dia para o Senhor é como 1000 anos, segundo Pedro 3, do 8 ao 10. Mesmo que o dia em Gênesis 2,17 fosse literalmente um período de 24 horas e sua morte foi apenas espiritual, Adão, que morreu no primeiro milênio, ainda tem grande significado. Adão foi criado como um ser imortal e, no entanto, quando ele pecou, seu corpo foi devolvido à terra antes mesmo que se passassem os meros 1000 anos. Toda a humanidade herdou o pecado de Adão, Romanos 5,12. Da mesma forma, colhendo a morte espiritual e física, nem Matusalém viveu um milênio inteiro, Gênesis 5, 27. As longas vidas no período entre a queda e o dilúvio revelam uma transição da humanidade para longe do Éden. Os longos períodos de vida entre o retorno de Jesus e a eternidade revelam uma transição de volta ao Éden. As pessoas que viverem durante todo o reinado milenar de Jesus serão um testemunho de que a queda de Adão foi superada. O primeiro milênio foi marcado pela morte, enquanto o último será marcado pela vida. Israel é o Éden. Há uma razão simples pela qual grande parte da narrativa sobre a restauração no milênio faz alusão à terra de Israel e ao Éden. A terra de Israel é o Éden. Especificamente, Israel provavelmente está localizado onde o Éden esteve no passado. Da mesma forma, Jerusalém provavelmente está localizada no centro de onde estava o Jardim do Éden. Muitos tradicionalmente pensam no Jardim do Éden como tendo sido localizado na Mesopotâmia, porque os rios Tigre e Eufrates são mencionados em sua região, em sua descrição. Gênesis 2, versículo 14. No entanto, só se diz que esses rios fluem para fora do território maior do Éden e não necessariamente no jardim. Esses rios eram apenas 2 dos 4 que se ramificavam de um. Gênesis 2, capítulo 10 ao 14. Os rios Pison e Gion aparentemente não existem mais. Pode ser que os dois lados do rio do milênio representem o retorno desses rios desaparecidos no Éden. De qualquer forma, nenhuma topografia na Mesopotâmia ou Israel atualmente corresponde à descrição bíblica. Durante milhares de anos houve mudanças geográficas no crescente fértil que tornam a problemática a identificação de Moisés sobre a localização do jardim. A questão deve ser considerada através de outras vias. O umbigo do mundo. Jerusalém é referida como o umbigo do mundo na tradução da Septuaginta de Juízes 9, versículo 37, e na tradução literal de Ezequiel 38, 12. Um umbigo indica um centro ou meio, e é assim que a maioria das traduções modernas processa os versículos. Primeiramente, o umbigo é um ponto em que o cordão umbilical está ou foi anexado a um organismo. Como o umbigo do mundo, Jerusalém está no centro das nações e onde Deus primeiro providenciou alimento e vida.
Com isso em mente, faz mais sentido que Israel seja um canal pelo qual suas bênçãos cheguem ao resto do mundo. Gênesis 12, verso 3, Isaías 19, 24 e Zacarias 8, 13. Jerusalém também é mencionada como sendo a menina dos seus olhos, o que significa que ela é amada por Deus acima de todas as outras cidades e nações. Zacarias 2:8. A lógica por trás dos termos umbigo do mundo e menina dos olhos também pode ser aplicada ao jardim do Éden. No princípio era a palavra no Éden. O fato de que o Filho de Deus andou no Éden é baseado em Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ao ler esse versículo em nosso idioma, parece natural concluir que Adão e Eva ouviram o som feito pelo andar do Senhor no jardim. O hebraico permite uma possibilidade de interpretação muito mais profunda, a de que Adão e Eva ouviram o próprio som de seus próprios passos no jardim. Nosso idioma também permite esse entendimento se o versículo for lido com atenção e se não forem tiradas conclusões precipitadas. Ainda que sejam compreensíveis algumas traduções, como a King James atualizada, traduzem a palavra hebraica como voz em vez de som, proporcionando algumas nuances úteis. A interpretação de que o som, a voz ou a palavra que anda é tão antiga que é provável que seja a original. A versão Targum Onkelos de Gênesis 3:8. E eles ouviram a voz da palavra do Senhor Deus entrando no jardim à viração do dia, e Adão e sua esposa se esconderam diante do Senhor entre as árvores do jardim. Targumim, singular, Targum, são interpretações aramaicas das escrituras hebraicas, algumas datando pelo menos da época de Esdras, 458 a.C. Os Targumim geralmente não são muitas traduções palavra por palavra, mas são paráfrases expositivas que pretendiam ensinar ao seu público verdades ou nuances que de outra forma seriam perdidas pela pessoa leiga. No caso de Gênesis 3:8, o termo palavra foi adicionado. Isso foi feito para deixar claro que foi a palavra do Senhor que foi ouvida andando, e não o som emitido pelo Senhor andando. A palavra aramaica para palavra neste verso é menra, é o equivalente a logos no grego. O apóstolo João identificou logos como Jesus em João 1:1 e 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Certamente a palavra do Senhor Deus em Gênesis 3:8 é a mesma que a palavra que estava com Deus e era Deus. Afinal, é papel do Filho revelar Deus diante do ser humano, João 1:18. Portanto, foi o Jesus pré-encarnado que Adão e Eva ouviram andar no Éden. Jesus chamou o homem e, em resposta, Adão e Eva se esconderam de sua presença porque tinham vergonha de sua nudez agora percebida. Gênesis 3, de 8 a 10. É improvável que o Senhor tenha escolhido ter comunhão com Adão e Eva somente depois que eles pecaram. Isso implica dizer que ele passeava regularmente pelo jardim, talvez habitualmente à noite. Antes da queda, o Senhor aparentemente fez do jardim do Éden o seu local de habitação na terra. Após a queda, o Senhor deixou claro que deseja morar em Jerusalém e o fará para sempre. Salmo 132, do 13 a 14. Isso continua no milênio e depois para sempre, no tempo em que o Rei Jesus reinará em Jerusalém. Isaías 24, 23. Se Jerusalém não está localizado onde o jardim do Éden esteve no passado, então Deus alterou seu lugar de habitação na terra. Se Jerusalém está localizado onde o jardim esteve, então Deus não mudou sua residência. A segunda possibilidade está mais de acordo com a natureza imutável de Deus.
1 Samuel 15, 29, Hebreus 13, 8 e Tiago 1, 17. O Jardim do Éden era uma cópia. Os edifícios e itens sagrados feitos pelas mãos dos homens eram cópias das verdadeiras coisas que se encontram no céu. Hebreus 9, do 23 a 24. Deus instruiu Moisés a ter o tabernáculo e todos os seus móveis construídos com base no padrão que ele foi mostrado no monte. Êxodo 25, do 8 ao 9 e 26, 30. Instruções altamente específicas foram dadas porque Deus precisava de uma morada entre os seres humanos. Podemos presumir que Deus queria um lar na terra que lembrasse seu lar no céu. O verdadeiro tabernáculo foi erguido pelo Senhor no céu. Hebreus 8, de 1 a 2 e Apocalipse 15, 5. Há também um templo original no céu e dentro dele está a Arca da Aliança original. Apocalipse 11, 19. Essa mesma relação se aplica ao Jardim do Éden. O elemento mais notável do Jardim do Éden era a Árvore da Vida, Gênesis 2, 9. A Nova Jerusalém está hoje localizada no céu, Gálatas 4, 26, Apocalipse 21, 2. E é o lar da Árvore da Vida, Apocalipse 22, 2. Foi prometido que os que forem fiéis comerão da Árvore da Vida que está localizada nesse verdadeiro jardim de Deus, Apocalipse 2, 7. O homem foi expulso do jardim e impedido de acessar a árvore da vida por querubins com uma espada flamejante. Gênesis 3, 24. Os santos serão abençoados com o direito de entrar pelos portões da Nova Jerusalém, tendo acesso à árvore da vida. Apocalipse 22, 14. Então, o Jardim do Éden foi modelado de acordo com a Jerusalém celestial. Parece que a Jerusalém terrena está localizada onde o Jardim do Éden esteve. Duas opções. Além da comparação de Israel com o Jardim do Éden em Ezequiel 36, do 34 ao 35, mencionada acima, temos Isaías 51, 3. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares destruídos e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o Jardim do Senhor. Nela haverá prazer e alegria, ação de graças e som de cântico. Durante o milênio, a terra prometida será quase totalmente restaurada. Naquele tempo, seu deserto será como o Éden, e sua solidão como o jardim. Isso nos coloca duas opções. O Senhor reestruturará a terra de Israel para que ela se torne como o Éden foi, ou restaurará a terra de Israel de volta ao seu estado original, fazendo que ela volte a ser o Éden. Se a segunda opção não for o caso, haverá efetivamente dois Édens na Terra, pois uma restauração da criação certamente incluiria algo tão significativo como o Éden. Ao utilizar a navalha de Ockham, podemos razoavelmente concluir que o Éden e Israel compartilham a mesma localização. Quer você acredite ou não que Israel era a localização real do Éden ou não, está claro que a promessa da futura restauração de Israel traz em si as marcas de um paraíso restaurado, de um novo Éden. O triunfo do último Adão. A queda de Adão foi tão severa que prejudicou não apenas a humanidade, mas toda a criação. Gênesis 3, do 17 ao 19, Romanos 8, do 19 ao 20. A desobediência de Adão trouxe o pecado ao mundo, enquanto a obediência de Jesus trouxe justiça, Romanos 5, 19. A justa posição entre o que destruiu e o que restaurou nos proporciona um contraste único. Jesus não poderia ser verdadeiramente o único Adão, 1 Coríntios 15, 45, se não reparasse completamente o dano espiritual e físico causado pelo primeiro Adão. Jesus reparou de forma absoluta o dano espiritual com sua morte na cruz, João 19, 30. A mesma linha de pensamento deve nos levar a concluir que Jesus também reparará o dano físico infligido à humanidade e à criação. A linguagem da queda foi mencionada em várias passagens sobre a restauração. Por exemplo, compare Gênesis 3, do 17 ao 18, com Isaías 55, 13. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro e no lugar da sarça crescerá a murta.
e isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Até o solo se tornou amaldiçoado como resultado do pecado de Adão. Embora o resultado disso fosse toda a vida vegetal sendo afetada, o sinal da maldição era que agora os espinhos e os cardos cresceriam. Esse sinal de pecado aparece várias vezes nas Escrituras e de forma notável. Na cabeça de Jesus durante sua paixão, João 19:5. Em Isaías, vemos que as plantas que produzem espinhos serão substituídas pela murta e pelo cipreste. Não havia espinhos crescendo antes da queda e também não estarão presentes na maioria dos lugares durante o milênio. Isso resultará em um nome para o Senhor e será um sinal eterno de que o pecado foi derrotado. Renovo e restauração. Logo após o nascimento do corpo de Cristo no Pentecostes, Atos 2, Pedro se dirigiu aos seus compatriotas judeus do Pórtico de Salomão em Atos 3, do 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, já que vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Quando os judeus abandonaram o pecado de rejeitar Jesus, quando os judeus abandonarem o pecado de rejeitar Jesus como Messias, experimentarão momentos de renovo, verso 20, e restauração, verso 21. Todas as alianças, promessas e profecias ainda a serem cumpridas, finalmente o serão após Jesus retornar do céu, versículo 21. A palavra grega por trás da restauração aqui é apokatastasis. Perdão, eu não falo bem o grego. Ela é usada apenas uma vez no Novo Testamento e é produzida em seu significado, apokatastasis. Vai além de indicar uma restituição genérica, mas inclui especificamente o retorno do reino a Israel, Atos 1, do 6 a 7, e o retorno ao Éden. A restauração do reino trabalha em conjunto com a restauração da criação. Deus falou desse momento pela boca de seus santos profetas desde os tempos antigos, verso 21. Uma vez que é fundamental para a natureza do milênio haver um período de transição para a restauração do Éden, é justo que Satanás fique aprisionado por esse período, Apocalipse 20, do 2 ao 3. Desta vez não haverá serpente para tentar o homem fora do Éden. Satanás pode ter derrotado o primeiro Adão, mas certamente não o último.